Título: A noite das vozes ocas. O vento uivava como uma alma penada, arranhando as fachadas dilapidadas de Arrow-Creek. Uma cidade fantasma, abandonada há décadas, onde as teias de aranha teciam sudários sobre os sonhos desfeitos de seus antigos habitantes. Era a noite de Halloween, mas aqui, a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos era tão tênue quanto o véu de uma noiva espectral. Um grupo de jovens aventureiros, ávidos por emoções fortes e sedentos por lendas urbanas, havia adentrado Arrow-Creek. Não ouviram os avisos dos moradores de cidades próximas, que murmuravam histórias de bruxas ancestrais e rituais profanos. Para eles, era apenas uma cidade abandonada, perfeita para uma noite de Halloween autêntica. Enquanto a lua cheia, uma moeda de prata no céu, iluminava as ruas desertas, o grupo se separou. Cada um buscava sua própria dose de adrenalina, seu próprio encontro com o desconhecido. Mark, o mais cético do grupo, internou-se no que parecia ser a praça principal. A fonte, seca e coberta de musgo, parecia um altar esquecido. De repente, um lamento gélido cortou o silêncio. Não era o vento, nem o chiar de um animal. Era uma voz, humana e dilacerante, que parecia surgir das próprias pedras. Mark parou, com os pelos eriçados na nuca. "Olá?" gritou, engolindo saliva. A resposta foi uma gargalhada, uma risada aguda e estridente que ressoou em toda a cidade. Era uma risada feminina, mas retorcida, como se fosse feita de ossos quebrados e pesadelos. "Estamos em casa", sussurrou uma voz, tão perto que Mark sentiu o hálito frio em seu ouvido. Virou-se, mas não havia ninguém. O pânico começou a apoderar-se dele. Correu, tropeçando em paralelepípedos soltos e galhos caídos. Tinha que encontrar os outros, sair daquele lugar maldito. Mas cada rua parecia igual, um labirinto de sombras e ecos. Enquanto corria, as vozes se intensificaram. Lamentos, risadas, sussurros que serpenteavam em sua mente, enchendo-a de imagens grotescas e memórias que não eram suas. Viu vislumbres de figuras encapuzadas dançando ao redor de fogueiras. Ouviu cânticos em uma língua antiga e esquecida. Em uma das casas, entreaberta, viu uma luz mortiça. Aproximou-se com cautela, empurrando a porta rangente. O interior estava coberto de poeira e teias de aranha, mas uma lareira crepitava com um fogo inquietante. E sentadas ao redor do fogo, viu 3 mulheres. Eram velhas, horrivelmente velhas, com rostos enrugados como cascas de árvore e olhos que brilhavam com uma maldade ancestral. Suas roupas eram trapos, mas usavam colares feitos de ossos e amuletos grotescos. Eram as bruxas de Arrow-Creek, as guardiãs de um mal que dormia sob a cidade. "Bem-vindo a casa, Mark", disse uma delas, sua voz um sussurro gutural. "Estávamos esperando por você." Mark tentou fugir, mas suas pernas não respondiam. Estava paralisado pelo terror, preso no olhar hipnótico das bruxas. Começaram a cantar, uma melodia monótona e perturbadora que parecia desenterrar algo obscuro e primígeno de sua alma. De repente, a porta se fechou com força, e as janelas se selaram com madeira podre. Mark estava preso, sozinho com as bruxas e seu ritual profano. As bruxas se levantaram, aproximando-se dele com lentidão. Estenderam suas mãos ossudas, suas unhas longas e afiadas como garras. Mark fechou os olhos, esperando o pior. Mas então, ouviu um grito. Não era o seu, mas de uma das bruxas. Abriu os olhos e viu Sarah, outra das jovens, de pé na porta com um galho ardendo em suas mãos. "Deixem-no em paz", gritou Sarah, atirando o galho ao fogo. As bruxas gritaram de fúria, mas Sarah não retrocedeu. Havia encontrado um antigo livro na biblioteca da cidade, um livro que revelava a fraqueza das bruxas, o fogo sagrado. Juntos, Mark e Sarah lutaram contra as bruxas, usando o fogo para mantê-las à distância.
A casa tremia, as paredes rangiam, e o ar se enchia de fumaça e gritos. Finalmente, conseguiram escapar da casa. Correram pelas ruas escuras, perseguidos pelas bruxas e seus lamentos. Sabiam que não podiam ficar em Errol-Crek, que deviam sair daquele lugar maldito antes do amanhecer. Ao chegar à entrada da cidade, encontraram os demais jovens. Estavam aterrorizados, mas ilesos. Sem hesitar, correram para o carro e escaparam de Errol-Crek, deixando para trás as bruxas e seu reino de terror. Mas o pesadelo não havia terminado. De volta para casa, Mark não conseguia dormir. As vozes continuavam em sua cabeça, os rostos das bruxas o perseguiam em seus sonhos. Sabia que Errol-Crek havia mudado, que uma parte dele havia ficado presa naquela cidade fantasma. Uma noite, enquanto dormia, ouvi um sussurro em seu ouvido. "Estamos em casa, Mark. E você também." Despertou sobressaltado, sentindo uma presença em seu quarto. Havia uma sombra no canto, uma figura encapuzada que o observava com olhos brilhantes. "Não!" sussurrou Mark, aterrorizado. A figura se aproximou, revelando o rosto enrugado e malvado de uma das bruxas. "Nunca poderá escapar de nós, Mark. Você é um de nós agora." A bruxa estendeu a mão, e Mark sentiu uma dor aguda em seu peito. Viu sua própria mão levantar-se, imitando o gesto da bruxa. "Estamos em casa", disse Mark, sua voz convertida em um sussurro gutural. E assim, Mark se tornou mais um dos espectros que espreitavam nas ruínas de Errol-Crek, uma alma perdida para sempre na noite eterna das bruxas.